Boa tarde, família Miranda de Chapadinha. Retornando aqui o projeto da nossa árvore genealógica, criei aqui essa pequena comunidade, intitulei de Memorial Chapadinha. Vou estar fazendo essas pesquisas e jogando essas informações aqui. A gente já tem bastante material, a gente tinha aquele outro canal, mas infelizmente eu adoeci, saí deletando todas as redes sociais, mas agora eu voltei e vamos fazer pesquisa com muito mais precisão. Vamos utilizar para nossas pesquisas, na maioria das vezes, a hemeroteca digital. Vou deixar aqui embaixo o link se você quiser também pesquisar alguma coisa. É bem legal e é bem intuitiva, não tem muito mistério não. Vou estar mostrando lá para você. Lembrando que a gente já tem muita informação, esse projeto da árvore genealógica da família Miranda de Chapadinha, quem começou de fato foi o José Olavo, né? Lá em 2018. Infelizmente o José Olavo faleceu, mas ele deixou uma memória escrita para mim, que é alguns rabiscos de alguns nomes dos seus antepassados. Consegui a partir daí montar o quebra-cabeça. Tem muita informação espalhada por aí, só falta juntá-la. A nossa história dessa vez aqui na nossa comunidade vai começar do ano de 1873. Nesse período aí, até 1910, quando o nosso avô nasceu, o José Alves de Miranda, certamente os pais deles já trilhavam essas terras por aí. E certamente os pais dele, tanto o Marcelino quanto a Mariana, que são meus bisavós, e para alguns dos meus sobrinho, filho de primo, é o trisavô. Então, os pais dos meus bisavós, da Mariana e do Marcelino, certamente já estavam por aí articulando a criação da cidade, desenvolvendo a cidade. Muitos deles eram fazendeiros, outros agricultores, construtores. Então, o que a gente vai ver aqui é uma fofoca datada no periódico lá do mês de outubro, mas a data da reunião aqui do complô data do dia 15 de setembro de 1890. Eu vou já mostrar para você como é que a gente faz para achar essas informações aqui. Então, essa aqui é a hemeroteca, é muito fácil de você pesquisar aqui. Vamos lá fazer a pesquisa desse nosso antepassado, que possivelmente um deles pode ser que seja pai da Mariana ou pai do Marcelino, ou também pode ser do Antônio Cecílio, que é o nosso bisavô por parte da avó Joaquina, ou pode ser também da Margarida. Então, você vai ver aqui o que aconteceu nesse dia 15 de setembro de 1890. A cidade havia sido criada em 1873, e quando foi ali em 1890 já havia discussões acirradas sobre casamento. Naquela época o Brasil já adotava o casamento civil, já era lei casar civilmente, que não existia casamento civil, e a igreja se revoltou. Você sabe que a igreja só deixou de ser a mesma coisa de Estado em 1988. Até então a igreja que mandava no pedaço, né? Então vamos lá. Esse aqui é o site, aqui ó, hemeroteca. Vou deixar aqui para você aqui embaixo. Vou aumentar mais aqui para a gente fazer os filtros. Aqui dá para ver melhor. Não sei se você consegue ver aqui, mas é muito intuitiva. Aqui dá para ver melhor. Você vem aqui por localidade. Eu sempre escolho localidade. Aqui na localidade você vai escolher, obviamente, Maranhão, que é onde se dá as histórias que a gente está procurando. Você procura aqui Maranhão. Cadê Maranhão? Aqui, ó. Aí aqui no período, como a fofoca é de 1890, a gente vai procurar aqui 1890 a 1899. 10 anos, 9 anos, né? De fofoca. O periódico aqui, como é uma fofoca que envolve casamento, a gente vai pegar esse aqui, A Cruzada, diário político religioso, literário, comercial e noticioso. Então quem fundou esse jornal aqui foi o padre da cidade. E aqui que vem um pulo do gato. Aqui nesse espaço, aqui na hora de você procurar o termo, você sempre tenha o cuidado de colocar entre aspas. A gente não quer saber sobre Chapadinha, então a gente vai botar aqui sobre Chapadinha aqui e vem buscar. Aí o sistema vai te buscar o que houve nesse período entre 1890 a 1899, o que aconteceu, que foi divulgado
na imprensa local ou na imprensa estadual, nesse periódico, nesse jornal chamado A Cruzada, que é um jornal religioso. Obviamente só vai ter coisa religiosa aí nesse periódico. Eu vou esperar ele baixar aqui para você ver, só um minutinho. Às vezes demora a baixar, mas você está vendo já aqui, ó, consegue ver aqui, ó, ano 1890. Então, nesse jornal, nesse ano de 1890, vai ter algum termo chamado chapadinha. Bem que aparece já, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Também é muito devagar, aqui chapadinha, tá vendo? Apareceu aqui. Então apareceu esse jornal. Então a gente vai ver o que aconteceu nesse dia 15 de setembro de 1890. Que os personagens desse jornal aqui, desse que estão listados aqui, pode ser que seja pai dos nossos bisavós. Pai dos nossos bisavós. Que no caso é o avô do José. O avô do José. Então, eu já salvei aqui para a gente ler. O que é que vai acontecer? Aí, se você vai ler, eu vou ler o nome dos personagens. Aí, se você tiver alguma lembrança afetiva, assim, olha, esse fulano de tal aqui, minha mãe falava dele, ou meu avô falava dele, sabe? Você imagina, 1890. Meu avô nasceu 1910. Então, nesse período, os pais dele já existiam. Então, você, por exemplo, a tia Ana, deve ter sabido alguma história da tia Jaquina, do vô José, sobre os pais da Mariana, sobre o pai do Marcelino, sobre o pai do Antônio, Cecílio, sobre a mãe do Antônio. Então, pode ser que esteja aqui nessa listagem. Aí eu tive o cuidado de, aqui a cruzada, de pegar aqui o jornalzinho e já trazer ele para cá, para a gente ganhar tempo. Então tá aqui, aqui ó, então nesse período aqui ó, você vai ver aqui, cadê a data? Aqui ó, 15 de setembro de 1890. Então o padre da cidade resolveu criar um partido político. Naquela época, 1890, nosso antepassado, a avó Joaquina, nasceu em 1916, isso aqui, e o vô José, 1910. Então, se dá mais ou menos a 20 anos depois, os nossos antepassados nascem, mas as fofocas já estavam rolando. Nesse período de 1890, certamente, os pais dos nossos avós. Então, aqui, o que diz aqui, para a gente não ficar muito longo o vídeo? Nós abaixo assinados, né, que olha como era o português, eleitores desta paróquia de Nossa Senhora das Dores de Chapadinha, declaramos solenemente que não tomamos parte do pleito eleitoral do dia 15 corrente, então 15 de setembro, né? Por sendo os católicos apostólicos romanos e não tendo candidato que mereça a nossa confiança. Então os caras estavam revoltados de um governo que decreta lei infesas ao ensino e à prática da Igreja Católica. Então, ele está se referindo aqui à lei do casamento civil. Então, ele resolve criar um partido político. Chapadinha, 15 de setembro de 1890. Padre Manuel Félix de Moura. Já crava aí, já tenta lembrar. Meu pai falava disso, meu pai, no caso a tia Ana, desse padre, né? Você imagina, ele pode ter ainda vivido quando o tio José tinha ali os 10 anos. Tenente Coronel Gustavo Barbosa. O que é Gustavo Barbosa? Lhe traz alguma memória afetiva de Chapadinha? Você escutando esse nome, Tenente Coronel Gustavo Barbosa de Carvalho? Com certeza. Então vamos lá os nomes dos que estavam no complô do dia 15 de setembro de 1890. Pedro Mata Roma de Oliveira, Roma. Pedro Mata de Oliveira Roma, Sebastião Barbosa de Carvalho, Manuel Moreira da Silva, José Clarindo de Almeida. Olha, meu pai falava muito desse Clarindo, tio Clarindo. Não sei se essa minha memória realmente é real, mas meu pai falava de um Clarindo. Isso aqui é em 1890. Clarindo deveria ter seus 40 anos. Leandro Ferreira de Araújo, Raimundo Dias Monteiro, esses caras que fizeram o abaixo-assinado e criaram o Partido Católico. Filomeno Francisco da Luz, Belchior Alexandre da Silva, Raimundo Duarte Negreiro, Vicente Alexandre da Silva, Mariano Alexandre da Silva, José Rodrigues da Silva,
Oronato Marques de Souza, Martiniano Ferreira de Matos, Antônio José de Maria, Prudêncio Gomes da Silva, Martinho Ferreira de Araújo, José Caetano de Almeida. Olha, consegue resgatar a tua memória afetiva ao escutar? É avenida ou é rua? José Caetano de Almeida, Joaquim Cirilo de Almeida, Benjamin Rodrigues Ferreira, Francisco das Chagas Ferreira, João Ferreira Mendes, a galera aí da tia Domingas Ferreiras. Olha, tem ligação, certamente você sabe alguma história dos Ferreiras. Inácio Pereira de Oliveira, Jerônimo Pereira de Oliveira, João da Costa Araújo, Manuel Ferreira de Araújo, Vicente Rodrigues da Silva, Felizmino Rodrigues da Silva, Maurício José de Miranda. Opa! Lembra que a gente já procurou tanto a origem do Miranda? Esse Maurício José, será que não tem alguma ligação com a nossa bisavó Mariana Vieira de Miranda? Pergunta, né? Raimundo da Costa Oliveira, Joaquim Pereira de Oliveira, José Maria da Silva, Justino da Silva Rosa, Napoleão Pereira Serra, José Monteiro Torres, Antônio Rodrigues da Costa, João Ferreira de Araújo, Joaquim Mendes da Costa, Manuel Mendes da Costa, ó. Manuel Bezerra de Menezes, Manuel Gomes da Silva, opa, também tem uma memória afetiva sobre esse nome. Higino, também outra memória afetiva. Higino Antônio Rodrigues, Manuel Rodrigues da Silva, Fernando Alves da Costa, Manuel Alves Pereira Sobrinho. Opa! Tem um personagem de Chapadinha chamado João Sobrinho. João Sobrinho. Tá acabando já os personagens. Se você achar, professor, olha, isso aqui minha mãe falava e tal, só para nossa comunidade ficar top aqui, que essa é a ideia, é reconstrução de memórias afetivas. Boaventura Gomes da Silva, Bernardo Nunes Soares, esses nomes todos vão estar aqui. Felipe Rodrigues da Costa, Sátiro Alves da Costa, também esse nome me aciona a minha memória afetiva. Meu pai falava de um tal Sátiro Alves da Costa. Será que não é o pai do Marcelino? Luiz Alves de Castro, Lourenço Rodrigues Lobato, José Monteiro da Silva, Francisco Vieira de Carvalho, Tenente José da Cunha Machado, Rua Cunha Machado. Você percebe? Esses caras que construíram a cidade. Como é que é o nome desse aqui? Egídio da Cunha Machado, Francisco José Barbosa, Florencio Vieira Damasceno, José Raimundo de Andrade, Francisco Raimundo de Almeida, Dionísio de Souza Gomes, Antônio da Costa Mendes, Pedro Paulo Gonçalves, José Ferreira Mendes, novamente, Avelino Joaquim Vieira, João Garcês dos Reis, Visando José de Oliveira, Luiz Vieira Passos, aqui ó, pai do Coronel Luiz Vieira, ou esse é o Coronel Luiz Vieira? O que vocês acham? Firmino de Almeida Teles, meu pai falava de um Firmino, Francisco de Araújo Manso, Sabino Alves de Souza, meu pai falava de um tal de Sabino, falava do Firmino José Façanha, Domingos José Linhares, Antônio Francisco da Costa, Pedro Paulo do Nascimento, Oronato Espírito Santo Magalhães, Leandro Rodrigo Lima, Tenente Conrado Pereira Veras. Ata de instalação do Partido Católico na freguesia de Nossa Senhora da Dores, da Chapadinha, Estado do Maranhão, aos 28 de setembro de 1890, no salão da residência do vigário, Padre Manuel Félix de Moura. Os abaixo assinados eleitores residentes na freguesia de Nossa Senhora das Dores de Chapadinha, no estado do Maranhão, reunido a convite do vigário, resolveram aderir ao Partido Católico.
criando na capital, e bem assim formar nesta povoação o diretório para a boa orientação dos políticos. O diretório, aí ele vai dizer quem é o presidente do diretório. Aqui, ó, presidente Tenente Coronel Gustavo Barbosa, vice-presidente Pedro da Mata Roma, membros, aí ele vai citar aí, beleza? Então essa é a fofoca histórica, né, do nosso povoado de 1890, nossa cidade de Chapadinha. O que a gente vai retornar? A gente vai retornar a nossa árvore genealógica, se Deus quiser, se Deus quiser. Esse achado aqui é mérito da tia Ana, a certidão, esse rascunho da certidão de casamento dos nossos avós, do José Alves, mas a Joaquina. A gente ficou atrás de saber se o José era realmente filho legítimo da Mariana por muito tempo. Quando eu digo tempo, foi tipo 4 anos. 4 anos a gente ficou com essa dúvida. Só quando a tia Ana achou esse documento que a gente pôde ver aqui, ó. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Legítimo de Marcelino Alves e Mariana Vieira de Miranda. Então, aqui sanou a nossa dúvida. A gente tem essa documentação aqui, tá com a tia, e a gente tem uma aqui, ó, que belezura. A gente tem aqui uma cópia, né? Uma cópia. Então, o nosso trabalho aqui é o nosso avô. Deixa eu pegar o vermelhinho. O nosso avô José, que a gente conhece, a nossa bisavó, a Mariana ou Marcelino, e a gente está atrás de informação sobre, obviamente, sobre a Mariana e sobre o Marcelino, ou sobre o Antônio Cecílio e a Bem-vinda, a Margarida Bem-vinda, dos pais da Mariana ou dos pais do Antônio ou da Bem-vinda, tá bom? É isso aí, esse é o nosso terceiro vídeo aqui. Se você achou alguma memória, se ativou a sua memória aqui nessa parte aqui do jornalzinho lá do ano de 1890, deixa aqui no comentário que a gente vai atrás. Olha, o João Ferreira Mendes tem ligação aqui com o povoado dos Poços, da tia Domingue e tal. A gente vai atrás dessas informações. A gente tem como pesquisar, a gente tem essas habilidades, mas ainda agora eu sou formado em ciência de dados, sou analista de dados, então fica bem mais fácil a procura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal para a gente reconstruir essa memória, que tem muita história para ser contada dessa região de Chapadinha. Infelizmente não é contada, a única história que foi contada foi a história, a versão da família Vieira, mas tem muito mais coisas a ser descoberta. E a gente está começando aqui do ano de 1873, e agora com essa fofoca aí do Partido Católico, criado lá em Chapadinha no ano de 1890. Tá bom? Um abraço, hashtag que bom, vamos lá família, qualquer novidade, qualquer dado, deixa aqui ou me procure, aqui também tem um e-mail para você mandar seu depoimento, alguma pista, algum dado que favoreça as nossas pesquisas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.